Neste quinto bloco, então, vamos dar uma estudada em relação dos cálculos matemáticos, vamos ver isso aí que também é bem explorado em relação aos vestibulares. Quais as variações funcionais dos ácidos nucleicos? Então vamos ver aí. Ó. Portanto, se eu tenho uma proteína que é formada por 300 unidades, a unidade de formação das proteínas são chamadas de aminoácidos, serão necessária a participação de 300 códons, porque cada códon codifica um aminoácido. Portanto, se eu tiver 300 aminoácidos, 300 códons. E, consequentemente, eu vou ter 300 anticódons, representados pelo RNA de transferência ou transportador, para codificá-la. No RNA mensageiro, que é detentor dos códigos, dos códigos genéticos, dos códons, estarão envolvidas quantas bases nitrogenadas? Bom, aí tem aquela situação. Se eu tenho 300 aminoácidos, cada aminoácido eu preciso de 3 bases nitrogenadas. Então, vou multiplicar, 300 aminoácidos vezes 3 bases nitrogenadas, porque cada aminoácido pega 3 bases nitrogenadas. 300 vezes 3 vai me dar 900. Eu vou ter 900 bases nitrogenadas para executar toda a montagem. Essa atividade celular é denominada de síntese de proteína. O assunto mais em voga, o assunto mais cobrado no vestibular de peso, aí, sem dúvida nenhuma. Ok? Então aqui você tem de novo a formação dos elementos, e aí ele pede para você poder identificar as estruturas que são colocadas. Você tem a molécula de DNA, que é detentora do material genético, da montagem da síntese de proteína, portanto, ele repassa para o único RNA mensageiro, tá vendo? Você vê uracila, que só pode ser RNA mensageiro, tem uracila. Ele encostou no DNA, faz uma leitura. Essa leitura é chamada de transcrição. Depois ele passa essa leitura e vai trabalhar no citoplasma, acoplando-se ao ribossoma e os RNAs de transportadores que estão chegando, entrando e saindo e polimerizando a cadeia polipeptídica dessa situação que é colocada aqui. Ó. Se passar de 100, vira proteína. Okay? Mas tem que ter 100, pelo menos acima de 100 aminoácidos para virar uma proteína daquelas bem simplória. Tá? A ligação também é por ligação, chamada ligação peptídica, por síntese e por desidratação, portanto pede água. Então nós vamos ver mais, tem esse detalhe também que eles gostam de cobrar nos vestibulares. Então tem a leitura. A leitura número 1, representada no desenho, voltando lá de novo, isso representaria o RNA mensageiro. O número 2 seria o RNA transportador. O número 3 é a leitura específica que esse RNA transportador tem, que é o chamado anticódon. E o 4 é a leitura que ele faz da parte dele, que é chamada de códon. Repara que o códon é formado, cada códon e anticódon é formado por uma trinca de bases nitrogenadas. Tá? Então vamos lá. As variações, portanto, dentro deste cálculo matemático que você tem que ter domínio, é isso aí. Ó. Numa revisão desse assunto em questão, complete os dados contidos na tabela abaixo para a montagem do conjunto de proteínas. Esse é outro tipo de assunto que os vestibulares gostam muito de estabelecer. Ó. Eu tenho 3 tipos de proteínas. Proteínas formadas com 250 aminoácidos, uma outra proteína formada com 370 aminoácidos e uma maior ainda formada com 450 aminoácidos. Portanto, se eu tenho 250 aminoácidos nessa proteína, quantas ligações peptídicas ocorrem? Repara o seguinte, para eu juntar um aminoácido com outro aminoácido, eu tenho uma ligação, mas eu tenho 2 aminoácidos ligados e um aminoácido, e uma ligação peptídica ocorrida. Se eu juntar mais um aminoácido, eu vou ter 3 aminoácidos e vão ocorrer 2 ligações, então a diferença para mim é de menos 1. Então eu vou ter 249. Que a diferença é sempre de menos 1. Quantos códons são necessários? Os códons respeitam a quantidade de aminoácidos. Se eu tenho a mesma quantidade de aminoácidos que 250, eu preciso de 250 códons. Essa leitura. Quantos anticódons? A mesma coisa. Anticódons, para cada aminoácido é transportado por um anticódon. Se eu tenho 250, são 250 anticódons também. Quantas bases nitrogenadas estarão então envolvidas nesse sistema? Aí eu tenho que multiplicar. 250 aminoácidos requer para cada um 3 bases. Então 250 vezes 3 vai me dar 750. E assim vai o raciocínio. Por exemplo, vamos para essa proteína aqui. Tem 370 aminoácidos. Eu sei que a diferença de ligações peptídicas é de menos 1. Tá? Então vai dar 369. Tá? Nessa situação. Quantos códons? Vai repetir aqui. Se eu tenho 370 aminoácidos, para cada aminoácido tem um códon, então, portanto, é 370. Anticódons é a mesma coisa. Cada anticódon transporta um aminoácido. Portanto, vão ser requeridos também 370 anticódons para a montagem dessa proteína. E quantas bases nitrogenadas? Se eu tenho cada aminoácido, requer 3 bases nitrogenadas. 370 vezes 3 vai me dar 1110. Tá? A última para a gente fazer a revisão, e aqui já está fácil. 450 aminoácidos, eu sei que a diferença de ligações peptídicas é de menos 1, então vai dar
449. Ok? Quantos códons? Os códons obedecem a mesma quantidade de aminoácidos. Se eu tenho 450 aminoácidos, eu preciso também de 450 códons para fazer a leitura. Quantos anticódons, que é o RNA de transportador, também são seus. Se eu tenho 450 aminoácidos envolvidos nessa montagem, são 450 anticódons que participam dessa montagem. Quantas bases nitrogenadas estão envolvidas, você simplesmente tira essa diferença, multiplica-se, né? 450 vezes 3, porque eu preciso de 3 bases nitrogenadas para fazer a leitura de um aminoácido. Se eu tenho 450, 450 vezes 3 vai me dar 1350. Essa seria os cálculos que você tem que ter, essa competência, né, de resolver essa situação que os vestibulares, alguns vestibulares gostam de ter esse tipo de assunto, extrair algumas questões aí, tá? Repara que aqui, né, para você lembrar direitinho, por que dá essa diferença, eu tenho um aminoácido aqui e um outro aminoácido aqui. Ao campo de ligação, eu pego um campo hidroxilo ligado ao hidrogênio do grupo amino e pego um hidrogênio OH do grupo carboxílio, e eu estabeleço a ligação deste aminoácido com outro aminoácido, a ligação chamada peptídica, e sai água. Mas eu tenho 2 aminoácidos com uma molécula de água fora, só ocorreu uma ligação peptídica. Se eu tiver que juntar mais um aminoácido aqui, vamos ter 3 aminoácidos e 2 ligações peptídicas. Então a diferença é de 1. Por isso que dá aquela ligações peptídicas com diferença de 1, tá? Para cada evento de junção que está sendo colocado aí. Bom, aí vamos dar uma paradinha, porque no nosso próximo elemento fica fácil, isso aqui também é um assunto que você pode até pensar aí rapidinho, como é que ficam os pareamentos das bases nitrogenadas entre DNA e RNA, e DNA e RNA, você faz um treinamento direitinho aí com relação ao que foi apresentado para vocês, e daqui a pouquinho eu volto.